Teresina, quando o conselheiro Saraiva aqui chegou, você engatinhava na vila do Poti. Ele veio para lhe tornar capital do Piauí e lhe batizou de Teresina em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. Você foi cuidada e planejada, sendo uma das poucas capitais do país a possuir esta característica. Ao longo de sua história, você recebeu vários títulos. Todos eles querem expressar suas potencialidades. Por exemplo, você está edificada entre dois rios. Lhe chamam de Mesopotâmia do Nordeste. O rio Poti vem do Ceará e o Parnaíba nasce no encontro do Piauí com o Maranhão, o Tocantins e a Bahia. Eles caminham em seus leitos distintos até se encontrarem nas suas matas, como a querer enaltecer a união que reina entre seus habitantes. Alguém disse que você é a capital do sol. Este acertou em cheio, pois o astro-rei lhe ilumina e acalora. Porém, o calor maior vem do seu povo, cuja hospitalidade é sobejamente conhecida. Os visitantes se sentem encantados com a distinção e generosidade do teresinense. O grande escritor Coelho Neto lhe chamou de Cidade Verde. Que pena que ele não viu a floração dos ipês com sua profusão de cores. Parece que as árvores combinaram entre si. Vamos enfeitar Teresina no seu aniversário? E aí, você fica linda, radiante, exuberante. Você também é a capital do meio norte do Brasil. Sua localização permite um fácil acesso até você. Sua medicina é referência. Brasileiros de todos os cantos lhe visitam em busca da cura para seus males. Outros vêm para fazer negócio, participar de eventos. Sua educação é brilhante e reconhecida em todo o país. Você sabe preservar sua cultura e manter vivas suas tradições. Me lembrei do Encontro Nacional de Folguedos e do seu curso, que é o maior do mundo. É Momo! O Salão do Livro do Piauí é uma festa da literatura e você é musa inspiradora de poetas e escritores. Você, Teresina, foi uma das primeiras capitais do Brasil a ter um jornal. Isso explica o nível elevado da sua imprensa. A produção local das emissoras de televisão é digna de aplausos. Pois é, Teresina. Você é cheia de qualidades, mas uma delas é a maior de todas. Seu povo maravilhoso. Agora, para terminar, me permita esta pequena intimidade. Tere, eu amo você. Parabéns pelos seus 164 anos. Olhando de Teresina, vemos do outro lado do Parnaíba, em Timon, parte das terras que ainda pertencem à família de Manuel Domingues Gonçalves Pedreira. Ele era o chefe político da região em 1852. Vamos atravessar o rio para contar uma história que tem tudo a ver com a fundação da nossa capital. Toda essa área fazia parte de uma sesmaria, doação de terra feita pelo reino português. Os donos eram os grandes latifundiários da região. Tinham propriedades que se estendiam de Timon até a região leste de Teresina, o equivalente a 2 sesmarias, cada uma com 18 quilômetros de extensão. Uma fazenda muito bem estruturada, produtora e na beira do rio, né? Quer dizer, era um ponto privilegiado de passagem, os donos da gleba, ou das glebas, de um lado e do outro do rio. O rio Parnaíba era digamos assim, uma mera correnteza d'água dentro da fazenda dele. A Fazenda Boa Vista era uma das áreas mais bem estruturadas na época de Saraiva. Por isso, ele escolhia esse local para vir dormir, tomar café da manhã. A casa da fazenda ficava aqui. Foi demolida há mais de 20 anos. E da época de Saraiva, quase nada mais existe nessa região, a não ser esse velho tamarineiro, que pelos cálculos dos donos da fazenda, tem mais de 150 anos. É realmente da época do conselheiro. Rosa Maria e Antônia Pedreira são da 4ª geração da família. Guardam fotos que mostram como a fazenda tinha uma localização estratégica, bem às margens do rio Parnaíba.
o centenário tamarineiro aparece nas recordações. A antiga casa da fazenda, onde trabalhavam centenas de escravos, também foi fotografada e depois eternizada em uma pintura. A mesma cor, a mamãe só gostava de amarelo, ela pintava do mesmo jeito. E o que tinha nessa casa? A gente sabe que tinha uma capela, o que tinha mais na fazenda? A vovó casou nessa para capela, né? Essa área bem aqui, é a capela. A gente entrava aqui no portão e ia para lá. Era a curtição, a verdadeira curtição no período de férias aqui, trazia amigos, ficava o mês todinho aqui curtindo. Fácil atravessar para Teresina naquela época? Canoa, bastante canoa, era só de canoa. Não tinha problema nem dificuldade? Tinha sim, porque tudo era na vara, no remo, naquela época. Tudo era com muita dificuldade e o rio era muito veloz, né? Agora não, já é um rio mais morto, mas naquela época os leitos eram muito fundos, era uma potência, né? O rio Parnaíba. O conselheiro José Antônio Saraiva era uma personalidade e quando chegou para fundar Teresina, encontrou apenas uma pequena vila às margens do Poti. A nova cidade ainda ia ser construída. Nos 6 meses em que ficou por aqui, entre agosto de 1852 e janeiro de 1853, usou a Fazenda Boa Vista, em Timon, como residência. Como ele era um nobre, um governador, evidentemente que escolheu a casa mais confortável, né? Uma vivenda para passar os seus dias por aqui. No local ainda é possível encontrar alguns troncos de madeira da casa original da fazenda. A nova casa guarda algumas relíquias que ajudam a contar a história da família pedreira nessa região, como essa cama que pode ter vindo da Inglaterra, ou o oratório que ficava na capela da fazenda. No Arquivo Ultramarino de Lisboa, em Portugal, está este documento. Ele é o primeiro pedido para a criação do município de Teresina, à época chamado de Arraial da Barra do Poti. Não há data, mas segundo o historiador Fonseca Neto, é do início do século XIX, escrito por volta de 1810 e assinado pelos donos da terra da região. Esses pedreiros eram proprietários, de um lado e do outro, de toda a gleba que hoje é a cidade de Timon também. Quem deu as terras, que hoje são o centro da cidade de Timon, que são as terras de São José Operário, né? Foi essa família que doou essas terras para formar essa paróquia ainda no século XIX. Né? Em 2002, no aniversário de 150 anos de Teresina, eu e a professora Cecília Mendes estivemos em Salvador, no cemitério do Campo Santo, onde nós descobrimos o túmulo do conselheiro Saraiva, como você vê aí nessas imagens. E é claro que para vir a esse lugar onde Saraiva passou e viveu, nós trouxemos a professora Cecília para reviver mais uma vez a emoção. Ela que é uma especialista em Saraiva, sabe tudo sobre a vida do conselheiro Saraiva e hoje está aqui com as tamarinas que foram colhidas no pé, que com certeza, como disse o professor Fonseca, a professora Cecília, conviveu na época de Saraiva com ele. Certamente essa fazenda oferecia melhores condições, habitação, que naquele tempo as primeiras casas de Teresina eram de palha, e essa daqui era uma casa de adobe, e a estrutura em madeira de carnaubeira. Então, acredito que aqui ele se sentia mais confortável, né? É um prazer muito grande estar aqui. Eu não sou historiadora como Fonseca, nunca li nada sobre essa fazenda. Mas se Saraiva esteve aqui, daqui saía a refeição para ele fazer em Teresina, se daqui ele tomava o barco para ir para a Vila Velha do Poti, olha, é um lugar histórico importante, é pena que a gente não tenha nem ruínas. Como você viu aí, conselheiro Saraiva se hospedava em Flores, hoje a cidade de Timon. O comendador Jacó Almendra morou nesse sobrado onde hoje funciona o Museu do Piauí. E agora nós vamos para uma outra casa de uma personalidade importante do século XIX. É de lá que fala o repórter Joelson Giordani. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a você que acompanha a TV Cidade Verde. Nós também estamos na casa de uma família importante. Esta foi a casa de João do Rego Monteiro, o Barão de Gurgueia. Casa do Barão de Gurgueia aqui, hoje Casa da Cultura. E aqui foi a casa de Barão de Gurgueia entre os anos de 1870 e 1900. Depois se transformou em enfermaria, virou quartel, chegou a ser seminário
e abrigou vários órgãos importantes na cidade de Teresina e no estado do Piauí. Hoje é a Casa da Cultura, que fica na Praça Saraiva. Praça que, aliás, já foi a fazenda do Barão de Gurgueia. Terça-feira, 16 de agosto de 2016, uma ótima tarde para você. Teresina completa 164 anos. E o Piauí TV Primeira Edição faz um resgate histórico sobre acontecimentos que marcaram o processo de urbanização da cidade. Os incêndios ocorridos bem na região onde começava a se formar o centro da capital. Momento de Teresina de que pouco se fala, mas que é vivo na memória de quem presenciou essa época. A história nos conta que se não fosse pelo rio Parnaíba e as condições geográficas da Chapada do Corisco, Teresina nunca seria erguida onde estamos hoje. Antes vila, às margens do Poti, a nova capital da província, que depois se tornaria estado, migrou para onde a expansão fosse mais apropriada. O que tem muita centralidade na discussão do tempo, estratégica, geopolítica, econômica, é o rio Parnaíba. Estava muito próximo, já estava chegando ao Brasil o desenvolvimento, o tempo da navegação a vapor. E foi o que aconteceu. A cidade foi erguida a partir de 1852 e 7 anos depois chegou aqui em Teresina o primeiro vapor. Quer dizer, já provando o acerto daquela estratégia de tirar a capital lá do coração do sertão, inalcançável pela própria navegação a vapor, porque o rio Canindé é intermitente, e aqui então se afigurou como o lugar mais correto para inserir, para induzir um processo de inserção da capital da província do Piauí nas vagas do mundo, como eu gosto de dizer. 164 anos depois, a cidade, que nasceu como vila para só então ser declarada capital da província, ainda guarda os sinais dessa transição histórica. Alguns dos mais importantes capítulos sobre a edificação da capital estão aqui nessa praça. Em 1852, tudo isso aqui ainda se chamava Vila Nova do Poti. O tempo foi passando, a cidade cresceu e nesse meio tempo, uma mancha escura se abateu sobre a jovem capital do Piauí, como uma labareda de fogo que varre tudo que vê pela frente. 1939. Poucas eram as edificações de concreto na região central da cidade. Forte mesmo era a presença de casebres, todos construídos de palha, e onde moravam os descendentes dos povos que ajudaram a erguer Teresina, seja enquanto vila ou já elevada à categoria de capital. Era uma Teresina que está viva na memória de gente como a Dona Isabel, filha de agricultores e que se criou na roça. Fazia as compras era aqui. Lá onde a gente morava não tinha ninguém, lá a gente vinha vender as coisas, meu pai vinha vender aqui e comprar aqui. E aí trazer quem trabalhava de roça, sabe? Ali as vendas eram no meio da rua, não tinha assim um mercado, né? Podia até contar as casas de telha que tinha, era só palha. No mesmo ano, incêndios misteriosos começaram a varrer as moradias mais humildes, inexplicáveis labaredas que espalhavam medo e consumiam tudo que viam pela frente. Pois é, as pessoas correndo, botando as coisas debaixo dos pés de alto, tirando, vai ainda queimar sempre, porque o fogo era grande. Pai era quando começa a queimar, né? E daí é passando para um lado e para mim era uma coisa, era um clamor. Muito fogo, muito fogo. O tempo eu tinha acho que uns 15 anos mais ou menos. De um lado uma Teresina com casarões de arquitetura bem acabada, do outro o contraste dos casebres de palha. No meio de tudo isso, uma série de incêndios com autores desconhecidos e vítimas que se lembram até hoje o horror das chamas, que dizimaram bens materiais e muitos sonhos. No início da década de 1940, 60% das casas de Teresina eram de palha. O lugar de morada era o mesmo do trabalho. O abastecimento de água era escasso, luz elétrica só na casa de gente rica. E quando o fogo veio, varreu tudo, revelando mazelas sociais muito parecidas com as de hoje. Os problemas sociais são assemelhados. Se eu dissesse que são os mesmos, não seria adequado. Mas aguarda uma grande semelhança. Por quê? Porque se você vai lá na Santa Maria da Codipe e não tem água, não tem água, né? Diz que tem, mas não tem. A energia elétrica não vale, tá certo? A polícia não está lá,
Descritos pelos historiadores como grandiosos, os incêndios ocorreram quase que em todos os bairros localizados na região central da cidade. Matinha, Por Enquanto, Vermelha, Macaúba, Pissarra. O fogo atingiu em cheio as populações mais simples, destruindo, além das moradias, os sonhos de muitas famílias que foram embora dali para as regiões periféricas da cidade. E pensar que tantos anos depois, as memórias daquela década tão emblemática para a história de Teresina ainda permanecem acesas, como as chamas que um dia marcaram a edificação da capital. A população com um certo poder, poder aquisitivo maior, morava no centro da cidade. Morava no centro da cidade e suas casas eram cobertas de telha. Por isso, o cara que escreveu Os Chapadões diz: olha, o centro da cidade de Teresina é muito bonito, as casas bem pintadinhas, todas pintadas. Tem gente morando lá, mas é muito pouca gente. Mas isso não é daí desse período. A prefeitura simplesmente fazia leilões dos terrenos. E quem comprava? Será que era aquele cara que tinha casa de palha? Não, quem comprava era quem tinha recursos financeiros. A prefeitura fazia leilões porque a pesquisa dos jornais indicam leilões dados para aquisição de terra nessa área. É numa casa tão humilde quanto a dos antigos familiares que encontramos a Dona Clarice. Mulher simples, autodidata na arte da poesia, era criança quando viu o fogo consumir o casebre da família. A gente se mudou tudo para o fundo do quintal, porque o terreno era grande, a gente foi para o fundo do quintal, com a roupa, com as coisas, com os móveis. E lá a gente fazia comida, as panelas lá debaixo dos pés de árvore. Tinha muita árvore no quintal. Aí o incêndio passava para lá, passava para cá e nós íamos nos salvando, com o milagre de Cristo, né? Vocês viviam assombrados então? Na hora todo mundo, ninguém tinha sossego. A gente não ia mais nem para o colégio, era assim. Era uma coisa horrível. Histórias tristes à parte, Dona Clarice, poetisa que é, amenizou o passado homenageando a cidade em que vive do jeito que mais gosta, em prosa e verso. As folhas das árvores secam com o calor do tempo. As rodas do jardim se despedalam com o calor do sol, pouco a pouco, por falta da chuva. Mas o nosso amor, por falta de sol, de água, de calor e aproximação, mas aquece e se fortalece. Teresina tem o privilégio de ser uma das poucas cidades planejadas do Brasil. E planejamento exige conceito, e não só aquele que começa na região central da cidade, onde a arquitetura costuma ser mais privilegiada. Foram 100 anos cumprindo um determinado planejamento urbanístico, mas a história mudaria de rumo. Isso quer dizer que a cidade deveria crescer da região norte para a região sul, respeitando a área entre rios. Não é à toa que Teresina é também chamada de capital mesopotâmica. Mas em 1952, uma reviravolta mudou o eixo de crescimento da cidade. Surge então a Zona Leste, até hoje considerada a área mais nobre da capital. Para este historiador e jornalista, a mudança trouxe ganhos, porém perdas que dilapidaram a memória da cidade. Ganhou em termos físicos, porque o perímetro urbano foi ampliado, perdeu em termos históricos e sociais, inclusive com perda de memória e de história. Os traços identitários da cidade começaram a desaparecer a partir daí. A Teresina que cresce e alimenta o voraz mercado imobiliário é a mesma que deve olhar para problemas urbanos consequentes de tamanha expansão. É o que diz esse arquiteto, revelando que quanto mais longe a cidade for, mais sujeita a problemas urbanos ela estará. O que está acontecendo? Nós estamos jogando Teresina cada vez mais longe. Aí começa a ter o problema de mobilidade, o problema de infraestrutura urbana, rede, água, saneamento, energia. E o que dizer do futuro? Talvez um provável retorno às origens, trazendo para o centro da cidade tudo o que o tempo e a necessidade de crescimento se encarregaram de afastar? O centro está lá, é uma área com potencial grande, que tem rede de drenagem, tem rede de esgoto, que tem praças maravilhosas, arborizadas, parques, né, no centro. Quem vê uma Praça Saraiva daquela ali, igrejas, equipamento e toda uma vida do centro. Eu começaria pelo centro, Nova Teresina, juntar a cidade, fazer com que a cidade fique mais aconchegante e começa pelo centro, né? A gente botar o povo para morar, fazer os prédios, recuperar aqueles casarões. Então a gente tem que fazer com que a cidade recomece pelo centro. E o que os próximos anos reservam para a nossa capital? São questões que precisam ser discutidas agora e com urgência.
para que ninguém precise continuar pagando o preço que o desenvolvimento costuma cobrar. Para homenagear Teresina, que completa hoje 164 anos de fundação, vamos conhecer um pouco da história de uma das vias mais tradicionais e movimentadas da capital, a Avenida Frei Serafim. Com quase 2 quilômetros de extensão, é lá que a cidade pulsa, não vai e vem de carros e pessoas e não para um só minuto. Apesar das transformações ocorridas durante anos, a Avenida Frei Serafim ainda guarda um pouco da memória histórica da cidade. O movimento frenético do trânsito dá o tom do dia a dia na avenida mais popular de Teresina, a Frei Serafim, o grande referencial de corredor de trânsito da cidade. Seus 1.836 metros de extensão passaram por modificações ao longo de décadas e mudanças históricas. Parado na esquina da rua Arlindo Nogueira com a avenida, o engenheiro agrônomo aposentado Matias Matos olha a fachada de um supermercado e lembra que ele morou por anos neste quarteirão e de como tudo era tranquilo naquela época. A avenida não tinha calçamento, era chão batido. Nós, adolescentes, brincávamos de bola aqui na avenida. Não existia muito perigo naquele tempo, os carros eram poucos os carros. Durante 3 anos, ele pesquisou a história da avenida e escreveu um livro intitulado Avenida Frei Serafim, Lembranças de um Tempo que Não Acaba. Ao longo desse tempo, descobriu muitas histórias sobre a região, seus moradores e seus casarões. Nós tivemos uma fase que foi a construção dos bangalôs, que era os filhos dos ricos que estavam saindo do centro da cidade para uma avenida nobre que estava sendo criada. Uma das construções simbólicas da avenida é o casarão onde funciona o Palácio Episcopal. A casa pertencia a um dos homens mais ricos da cidade. Foi construída em 1925, depois de ter sido projetada por um arquiteto austríaco. Visitamos o local na companhia do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Ele explica que, a exemplo de outros casarões ao longo da avenida, a construção não tem um estilo arquitetônico único. O que a gente pode ver aqui é um exemplo dessa arquitetura eclética. A gente percebe aqui, por exemplo, nas arcadas, né, nós temos colunas de influência ainda do barroco, né, da arquitetura romana, dos arcos plenos, né? Enfim, essa mistura, evidentemente que é equilibrada, e essa beleza arquitetônica se repete quase que em todas essas construções. No fim do século XIX, a Frei Serafim começou a ser aberta numa região chamada Alto da Jurubeba. Antes, era conhecida como Estrada Real. Era a ligação do centro com a parte leste da cidade, onde haviam apenas fazendas e o rio Poti. A avenida começou exatamente no ponto onde estão os fundos da Igreja de São Benedito. Assim como a avenida, a Igreja de São Benedito foi construída por ele, o Frei Serafim de Catânia, um religioso que entrou pelo Brasil pelo Recife e percorreu todo o Nordeste construindo igrejas. Esta edificação aqui começou a ser erguida apenas com esmolas da comunidade e doações do Tesouro Público. O prédio demorou 12 anos para ser construído. Tombada pelo patrimônio histórico, a São Benedito é uma das referências arquitetônicas da avenida e da cidade. As portas, por exemplo, foram esculpidas pelo artista piauiense Sebastião Mendes. Segundo esta historiadora, foi o primeiro valor a ser tombado na igreja. Ela foi tombada em 1938 como um patrimônio cultural nacional, mas somente as portas dela. Só depois o governo do estado tombou o prédio todo. Mas a avenida tem muitos outros prédios que contam a história da região, da cidade. Esta casa, na esquina com a rua Quintino Bocaiúva, pertencia a um oficial do exército francês que se estabeleceu em Teresina. Era considerada uma das construções mais luxuosas da Avenida Frei Serafim.
Até a década de 60, as edificações ao lado da avenida paravam aqui neste ponto, onde hoje é o cruzamento com a Avenida Miguel Rosa. Para lá, não existiam grandes construções. Foi a partir desta época que começaram a surgir prédios como a estação ferroviária. E aqui, do outro lado da Frei Serafim, o prédio do Departamento de Estradas e Rodagens. Os anos se passaram, a cidade se desenvolveu, novas construções surgiram e características históricas da região começaram a desaparecer. Os bangalôs e casarões antigos deram lugar a arranha-céus e prédios com fachadas coloridas. Em nome do desenvolvimento e da modernidade, o valor histórico e arquitetônico das construções ao longo da avenida foi deixado de lado. A ideia era essa, né? De preservar o patrimônio histórico. Mas nem sempre isso é fácil de se fazer, né? Até que se prove a importância de uma determinada construção, né? Muitas vezes ela é de um particular, como é o caso aqui. Outras vezes ela é pública. Podemos citar aqui, por exemplo, o Hospital Getúlio Vargas, né? Que é da década de 40, né? É uma arquitetura proto-moderna, já entra quase, é totalmente diferente dessa arquitetura aqui. Ela já está iniciando a fase da arquitetura moderna. Tá? Estamos aí já iniciando uma nova arquitetura para a cidade. E é um edifício público. Pelo que eu sei, não é tombado. Né? Mas nós temos edifícios modernos, já dos anos 60, aqui nessa avenida, que é tombado. Por exemplo, o DER é um edifício moderno, de arquitetura moderna, né? Dos anos 60, que é tombado. Mas uma obra como essa aqui não é tombada. Né? Então nem tudo que está aqui pode ser tombado. E na correria do dia a dia, o teresinense não percebe que o canteiro central da Avenida Frei Serafim também tem seus referenciais históricos. São os bustos de metal. O do fundador da avenida, que já mostramos, do ex-prefeito Alferraz, do ex-ministro Petrônio Portela e este monumento aos ferroviários ao lado da estação. O barulho do trânsito que incomoda quem passa na rua em pleno horário de pico não incomoda os frades do convento São Benedito na hora da oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Protegidos em uma construção centenária de paredes grossas, o burburinho da vida lá fora passa sem que eles se deem conta. Barulho só do sino agora para a hora da oração, por conta da espessura das paredes, do modo como foi construída a casa e também do ritmo de vida que nós levamos. Pelo menos enquanto a gente está dentro de casa, estamos preservados do barulho. E essa é a história da avenida, que é o símbolo da capital piauiense, que representa o desenvolvimento e a beleza de Teresina, mas que ao mesmo tempo precisa continuar sendo lembrada como um símbolo da história urbana e arquitetônica da cidade. Quando eu chegar na Frei Serafim, laços de fita, meu bem, acende pra mim. Não quero dinheiro, mas me vendo por inteiro, pois seu beijo é um pretexto pra eu ficar no Piauí. Parabéns, Teresina, parabéns para nossa capital, né? Tantas curiosidades que a gente pôde acompanhar nessa reportagem. Exatamente. Né? Que muita gente não sabia. Não sabia. Da Avenida Quem Frei não Serafim. passa pelo menos uma vez aí pela Frei Serafim durante o dia, quase toda, mais da várias metade vezes da cidade, no dia várias até. vezes no dia, enfim, é aquilo que eu falei, a cidade pulsa realmente pela Frei Serafim. Ali corre no sangue da capital todo o progresso, todo o desenvolvimento e o povo, principalmente, da nossa cidade. Você me deixa tonto, zonzo, quase como um louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina.
Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar, e quando é noite a lua nina. Teresina, que desatina até o sol raiar. Você me deixa tonto, zonzo, quase como um louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar, e quando é noite a lua nina. Teresina, que desatina até o sol raiar. De manhã eu olho pra Timor e sinto o gosto bom do Parnaíba desaguar. Então eu choro transbordantemente, que alegre enchente no meu coração. São dois rios lindos como as águas claras desse Parnaíba que não volta mais. Apenas olho minha Teresina, como quem delira na beira do cais. Apenas olho minha Teresina, como quem delira na beira do cais. Ai, troca, quem troca destroca, minha Teresina, não troco jamais. Ai, troca, quem troca destroca, minha Teresina, não troco jamais. Ai, troca, quem troca destroca, minha Teresina, não troco jamais. Ai, troca, quem troca destroca, minha Teresina, não troco jamais. Você me deixa tonto, zonzo, quase como um louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar, e quando é noite a lua nina. Teresina, que desatina até o sol raiar. Você me deixa tonto, zonzo, quase como um louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar, e quando é noite a lua nina. Teresina, que desatina até o sol raiar. De manhã eu olho pra Timor e sinto o gosto bom do Parnaíba desaguar. Então eu choro transbordantemente, que alegre enchente no meu coração. São dois rios lindos como as águas claras desse Parnaíba que não volta mais. Apenas olho minha Teresina, como quem delira na beira do cais. Apenas olho minha Teresina, como quem delira na beira do cais. Ai, troca, quem troca destroca, minha Teresina, não troco jamais. Ai, troca, quem troca destroca, minha Teresina, não troco jamais. Ai, troca, quem troca destroca, minha Teresina, não troco